celular, tive que fazer um monte de coisa aqui nele, aí não consegui nem mandar mensagem para dizer que não ia entrar. Problema no WhatsApp. Fica tranquila. Não tem problema não, tá? Esses são problemas que acontecem, tá? Sim. Uhum. Então, o bom que você conseguiu hoje, Eu tá? consegui. Que bom. E como foi seu dia? Esse dia foi bom, foi ruim? O dia não foi muito bom, não. A semana foi melhor. Hoje foi muito complicado. Que as crianças todas bagunçadas? Foi. Hoje teve a semana do trânsito, né? Hoje foi o último dia. E eles trouxeram umas bicicletas, patinete. E aí teve criança que não trouxe, aí teve aquela coisa chorar, teve umas confusõezinhas, Entendi. se machucou. Coisa normal de criança, né? Entendi. Pelo menos no final de semana já chegou. É bom, se é verdade, já assustou. Tá. Então, mas de igual forma, Beni, eu vou passar material na aula que não se pudo dar, tá? Para que você tenha um material e acesso ao material. Tá bom. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. De que sentido? A aula de hoje se separa assim, a manifestação de vontade. O que você acha que seria esse significado? Manifestação de vontade. É quando alguém diz o que ela gostaria de fazer, uma coisa que ela queria fazer? Exatamente. Também, no espanhol também poderia fazer isso, mas também se pode também falar manifestação de la voluntad, que seria um ensino espanhol, dessas expressões de ânimo, ou pedir certas coisas a outra pessoa. Ah, como te sientes hoje? Tienes a vontade de falar como a pessoa se sente, tá? É um pouquinho complicado porque ele pode definir duas coisas. Ele pode definir a manifestação de fazer algo. Ah, tenho ganas, que seria assim, tenho ganas de sair ao parque. Mas também poderia também significar manifestação de certo cumprimento na certa pessoa, tá? Eu vou compartilhar o slide para você explicar um pouquinho melhor, tá? Tá, Vênia? Sim, tô ouvindo. Qualquer coisa, eu tenho medo de cair, tá? Não. Tá certo. Você está olhando o slide? Sim, consigo ver sim. Tá. Eu vou compartilhar primeiro dessas expressões, tá? Eu depois comparto um link que eu acho bastante bem quando você fala de fazer algo, tá? Aprender a manifestar a vontade. Então, primeiro, que seria desse jeito, não expressar, eu tenho a vontade de expressar meus sentimentos. Como expressar um sentimento em espanhol? Saber expressar bem como estamos no sentimento é muito importante em nossa comunicação, né? Mesmo em nossa língua materna, é necessário saber falar sobre as nossas sensações de nosso estado de ânimo. Então, para que você não se confunda, essa seria mais a vontade de expressões de sentimento. A outra seria de fazer algo como você falou. Mas eu vou mandar um link que eu achei melhor, porque é mais fácil de falar que isso aqui. É uma língua estrangeira. Isso pode ser ainda mais importante. Imagine só estar em um lugar desconhecido e não conseguir falar se algo te está incomodando. Ou se está com dor, por exemplo. Por si mesmo, uma boa comunicação é essencial. Exatamente. Porque imagina, você está viajando na Espanha, mas você está querendo se comunicar com um certo sentimento que você está querendo manifestar um tipo de sentimento à pessoa, mas você não consiga como se expressar.
tá? As emoções. Então, nós temos o estado de ânimo, que são expressões adjetivos e, portanto, são usados para dar uma característica ou qualidade do sujeito. Você me está ouvindo, Alvênia? Estou sim, estou acompanhando. Tá. No geral, esse adjetivo concorda com o número de gênero, exatamente. Qualquer verbo que você vai usar tem que estar de acordo com o nome que você está usando, ok? Vamos a dar uma olhadinha na lista que preparamos com um vocabulário muito usado para falar sobre seus sentimentos, tá? Exatamente. Eu não, dentro do espanhol, como eu falei, quando se fala manifestação de vontade, ele tem duas definições. Nas manifestações de vontade de expressar sentimentos e a manifestação de vontade de fazer algo, tá? Nós estamos aqui no sentimento, tá? Por exemplo, enfadado. Você está olhando a lista? Sim, estou vendo aqui. Tá. Enfadado, que seria chateado. Só que uma coisa interessante. No espanhol, nós temos uma certa forma de falar chato a uma pessoa. Você sabia dessa? Você sabe o que seria o significado chato no espanhol? Não, como é que seria? Oi? Como seria? Não sei. Por exemplo, tu eres chata. Não se está Uma pessoa é falando que ele é chata. Como é chato. que seria em espanhol? Seria que a palavra chato, em si, o significado dele no espanhol, na Colômbia, na Venezuela, ele significa uma pessoa plana, uma pessoa que não tem nada, Uma sabe? mesa, né? É mais uma coisa Exatamente. reta, né? Uma pessoa reta. Então, falar assim, tu eres chata. Aqui é diferente, tá? Mas tem significado, só muda o significado. Nós temos também uma emoção bem. Eu estou bem. O mais comum que se usa. Mal, enamorado, que seria apaixonado em português. Contento, contenta, triste, impaciente, avergonzado. Você consegue pronunciar avergonzado no espanhol? Avergonzado. Avergonzado. Isso. Aburrido. Cadê? Eu quero escutar você. Aburrido. Aburrido, pensativo, estressado, assustado e nervioso. Muito bem. Olha a princesa da dela. Gente, chocada. Tá. Um exemplo seria eu querendo manifestar minha vontade de que eu não estou bem, sim, para a pessoa, por que enojado e molesto? E algo muito diferente no espanhol, que a palavra molesto, molestado, pode definir duas coisas. Pode significar, de acordo com o conceito da pessoa, me está se molestando. Porque praticamente a outra pessoa está incomodando a outra. Falar isso. Mas, esse significado enojado e molestado é que a pessoa está com raiva. Tem esse significado ali. Tá? É um pouquinho diferente, ele muda só de acordo com o conceito em si. Ele também pode servir para dizer que alguém está assustando. Tá? Sobre gênero e adjetivo, geralmente as palavras que terminam em ou são masculinas, já não sabemos. Por exemplo, você pode em si conhecer um pouquinho mais sobre a manifestação de vontade de expressar sentimento através da música, porque ele está, eu estou querendo manifestar minha vontade de me expressar. E aí você vai ouvir dentro da música, estou enamorada, da Thalia.
que estou enamorado o enamorada. E tu amor me hace grande. Para expressar o sentimento em espanhol, além de usar adjetivo, que indica o estado de ânimo e emoção, também precisa de algum verbo. Aqui é que um pouquinho muda. Quando você fala manifestação de vontade, ele usa verbos específicos comparado com outros, tá? São verbos bem pequenos, fáceis de aprender, tá? Que são chamados verbos de mudanças temporais, que são o típico verbo que já nós usamos a través do tempo. Quando falamos de sentimentos, aqueles verbos muito usados, tá? Eles não podem ser tirados dali, porque eles vão junto com eles. Esses verbos são chamados de verbos de mudanças temporárias, já que indica o estado transitório, que é um verbo pequeno, que não são, por exemplo, ha passado vários anos. Esse não é um transitório, esse deve ser bem pequenininho. Mas, quando são de verbos, quando são para falar sentimentos, são três: estar, sentir e poner. Tá? Já você conhecia esses verbos, Reni? Não. Tá. Esse tipo de verbo, sim, já você conhece o que é o estar. Você lembra o verbo estar, né? Sim, sim. O verbo Estar. sentir e poner, que são os verbos mais usados em si, tá? Por falar nisso, veio um jeito espanhol, porque usa um verbo para falar sobre um sentimento. Harto e cansado. Isso é alegre decir um título da música. Mas dele está falando assim: estou cansado e estou harto da rotina. Você está olhando, você me pode dizer essa frase ali, que pronome ela está usando? Um pronome pessoal. O que você acha que está usando? Exatamente. Já você, automaticamente, ao ver esse verbo ali, você já reconhece que é um pronome eu, que seria eu. Ah, mas eu poderia colocar o pronome frente? Pode colocar. Não muda de um jeito nenhum, porque poderia você falar: eu estou cansado, eu estou harto da rotina. Você pode colocar. Mas para que a frase seja mais fácil de falar de uma maneira só, a pessoa já com o verbo modificado de acordo com o pronome, já a pessoa automaticamente reconhece que é o pronome eu, tá? Ou seja, no português estou cansado, estou farto, que ele está manifestando em si que ele está cansado, ele está manifestando um sentimento que ele não está bem. O verbo estar é quase todo um verbo regular, exceto na primeira pessoa, eu, que fica estou, e ela fica igual assim. Olha só como fica a conjugação. O verbo estar é um verbo mais fácil do verbo regular, não se compara com outros verbos, porque ele não precisa de outro auxiliar que tem outro ali em si, muda muito relativamente pouco um verbo só. Eu, estou, tu, vos, estão, ele, ella, ustedes estão. Ah, mas eu quero manifestar vontade, mesmo manifestar vontade de expressões. Você pode usar antes desse mesmo verbo. Por exemplo, ella está com ganas de sair ao parque. Eu poderia usar um verbo deles, tá? Claramente, eu tenho que olhar a gramática bem a frase e colocar o tipo de verbo que eu vou usar, que esteja de acordo com o pronome. Você não está conseguindo me entender, bem? Sim, sim, estou conseguindo. Tá. Qualquer dúvida, você me fale, tá?
Tá certo. Tá. Passamos agora com o verbo sentir, que é mais fácil também, um verbo bem pequenininho. Para tratar as emoções contínuas, vamos usar esse verbo. Junto com o pronome reflexivo. Aí a conjugação fica assim, desse jeito. Eu me sinto. Aqui, se você olha, um pouquinho diferente. Por quê? O outro verbo estar, ele não precisava de um auxiliar um lado. Aqui é diferente. Eu me sinto. Eu não tinha Eu reparado. poderia usar. Exatamente. Aqui é diferente. Por quê? Aqui, o que está sendo modificado é o verbo só. Não tem assim, um auxiliar que ele está acompanhando. E dá melhor para se memorizar, porque você só precisa memorizar a mudança do verbo só. Mas aqui é diferente. Aqui ele tem um auxiliar lá. Eu me siento. Tú, vos, te sientes ou te sentís. Él, ella y usted se sienten. Nosotros o nosotros nos sentimos. Vosotros ou vosotros ou sentir. Eu poderia somente usar a mudança do verbo só. Você pode, se você pode auto-incluir ou excluir, sem excluir o pronome se você quer, tá? Ele vai ter o mesmo tom, o mesmo oração. O detalhe desse verbo é que sofre uma alteração vocálica. Então, a letra da raiz vira nhe. E todas as pessoas, menos vós, nós outros, vosotros, querem usar o sentir-se. Mais um. Exatamente, se você olha muito bem, o outro verbo modifica, em vez de sentir, eles colocam ie, me siento. É uma forma de modificar ele, tá? Por exemplo, uma letra, você fala assim, sentir-se bem. Para que te sientas livre, sem pena. Para fazer o que você sentir livre, sem tristeza. Baila fluide e siente-te bem. Dança fluide, siente-se bem. Qual é a dica que eu falo melhor? Vocês, que está aprendendo, querendo falar um idioma, uma coisa interessante dela é isso, que você pode colocar ou não ou não. Porque se você se coloca somente me sinto bem a falar isso, já dá para entender que a pessoa está falando com o pronome eu. Ah, mas eu quero manifestar de fazer algo, em vez de manifestar fazer emoções. Me sinto ganas de salir. Ele, ella, sienten ganas de fazer algo. Então, depois desse slide, eu vou ensinar um vídeo de outro professor que ele explica bem pequenininho sobre a manifestação de vontade, mas de fazer algo. Nós temos todos, tá? Então, nós temos o último verbo, que acho que também é importante em todo caso. Cuidado por traduzir essa frase, porque ele, no português, ele não poderia ficar com uma tradução muito bem, tá? Ele pode significar, ele pode modificar a tradução de uma maneira diferente, tá? Ou melhor, seria um contexto de qual a tradução ficar, que seria mais de acordo cercano a ele, tá? Você me está ouvindo, Alvênia? Eu tô ouvindo. Eu percebi que ele é bem irregular, né? Diferente do Bem primeiro. lá, Mas exatamente. aí só tem Tá? até nos outros não tem no eu, ele, Oi?
não tem no plural os teres? Não tem de uma maneira plural. Ele não seria de uma maneira plural. Ele e elas se põem. Já com essa palavra, em vez de ficar plural, isso é a diferença de outros verbos. Por quê? Aqui nós temos plural com esse verbo. Não é verdade? Ele dá para entender que o verbo estar, ele tem uma maneira de estar conjugado com plural. Em caso dos outros verbos, é bem pequenininho escutar aqui nesse caso. Aqui dá para entender que ele tem plural, mas aqui não. Porque o verbo poner seria muito difícil colocar um plural. Porque, por exemplo, eles podemos, no final, eles ponem na comida. É mais fácil de colocar aqui. Nosotras ou nosotros nós podemos. Ou nós podemos sim. Aqui eu prefiro que você memorize, tá? Porque você vai confundir muito com a plural, quando fala ele ou ela, ou você, ou outras pessoas, ustedes, que não me pode confundir. Memorizar é a conjugação deste verbo aqui. Como fala aqui em parte em cima, esse verbo, ele muda bastante a tradução, porque ele é voazinha. Ele pode até traduzir com colocar. Ele pode traduzir até isso. Eu colocar. Ou assim, eu coloco. Ele poderia até traduzir com isso. Por isso, você fala, melhor seria ficar, que seria mais ou menos dentro no sentimento seria isso. Só que no português ele pode significar tanto ficar ou colocar algo. É um sentimento bem complicadinho. Então, eu prefiro que você traduzca no sentimento só, quando se refere a um sentimento, manifestação de sentimentos. Você só precisa saber que ele significa ficar. Se fosse não sentimento, é outra coisa que não tem que ver com o sentimento da pessoa, você vai colocar a tradução, colocar que seria mais fácil no português, tá? Prefiro que você memorize a gramática mesma ali. Não é uma gramática muito longa, é bem pequenininha. Eu, assim, me pongo triste quando hago algo mal. Aquela palavra do outro slide, me pongo nerviosa, é tipo, eu fico nervosa. Exatamente. Nervoso. Me pongo nerviosa. Muito bem, Avenida. Tá? Viu que você tá melhorando cada dia. Sim. Cada dia vai melhorando. Por exemplo, também. Ele ou ella se pone nervioso cuando es día de prueba. Também isso. Ou também você pode falar sem ajudas, se você quer excluir os pronomes, se pone nervioso quando é dia de prueba. Essa é a única coisa que aqui acho que é interessante. Por quê? Com outros verbos, você precisa do nome. Aqui não. Você pode ou não pode colocar o pronome. Se você quer ou não. Tá? Essa é a diferença de outros verbos. De outros verbos, você precisa do pronome obrigatoriamente. Aqui, nesse caso, não. Eles já estão conjugados de uma maneira que dá para entender que tipo de pronome está sendo usado. Alguma dúvida, Vênia? Você quer falar? Não. Tá bem tranquilo, eu tô achando. Eu pensei que ia ser mais complicado, mas acho que é porque essa palavra, eu acho que eu consegui entender bem o contexto. Tipo, me ponho nervosa, eu fico nervosa, eu achei fácil. Eu pensei que ia ser mais complicado, mas eu consegui entender. Que bom. Sim, não é complicado. Se você olhar bem pequeno, são 3 verbos. Não é tão longo em si, ele não é uma gramática longa, é bem fácil.
Porque se vai ser difícil, porque eu dividi em sentimentos. Como eu falei, está manifestação de vontade, de sentimento e a manifestação de fazer algo. Dá de fazer algo, aí isso é um pouquinho complexo. Então, eu estou passando o primeiro passo, tá? Ser os sentimentos. E assim como no verbo estar, também temos uma irregularidade que acontece apenas na primeira pessoa, que seria eu. Todas as outras de uma forma regular do verbo. Aqui algo interessante que você até tiver dúvida, não é? Verbos irregulares em espanhol. Confira os principais da conjugação. A. E usamos o verbo poner para indicar uma mudança rápida e temporal. Nesse caso, o estado de ânimo, o sentimento de uma pessoa, no geral, essa mudança é involuntária, ok? Para ficar mais tranquilo de entender como usar esse verbo, você pode usar se me pongo. É uma música, a letra de uma música. Essas músicas que eu passei aqui, essas letras, eles conjugam muito bem os sentimentos quando a pessoa que está querendo transferir a outra pessoa. Se me pongo romântico, hago que el mar escupa flores. Se eu for romântico, faço que o mar escupir flores. Tá? Se me pongo antipático, hago más que te enamoras. Se eu for antipático, faço mais que você se apaixone mais. Então, coloque a dica em prática. Agora você já sabe como falar as emoções e os sentimentos em espanhol. Tá? Concluindo com este slide, a estudar espanhol é mais que aprender somente a gramática. É aprender a se comunicar. Por quê? Em si, quando você fala de manifestar na vontade, você tem que ser praticamente direto ao assunto. Ele tem uma gramática bem pequena comparado com a outra. Uma coisa também que se você quiser, eu vou pesquisar mais de colocar manifestação melhor. Só que na internet, quando você coloca manifestação de vontade, vai sair um artigo de política, que não tem que ver nada com a gramática, tá? É um pouquinho difícil de achar a informação dele, tá? E se a pessoa interagir com outras pessoas, por isso é importante conhecer o vocabulário das emoções, tá? No estado de ânimo de uma pessoa, porque vê que você tem uma familiarização de como se expressar, tanto em português, tá? Utilizamos em espanhol aqueles verbos, estar, sentir, poner, bien, e esses são os que se utilizam mais. Um exemplo assim, que seria, eu me sinto feliz. Pablo se puso furioso. Eu me sinto feliz. Pablo se colocou, você olhou aqui que ele colocou com a palavra colocou, que seria poner. Ficar furioso com Luiz. Então, esse é um dos slides de hoje. Tá vendo? Você ficou com alguma dúvida? Uau! Achei tranquilo. Eu achei bem tranquilo. Eu pensei que ia ser mais difícil. E esse de sentimento não é. Se você vai querer por si, eu quero manifestar de fazer algo, como você falou no princípio, que tem mais sentido. Aí é um pouquinho difícil. Tá? Eu vou tentar procurar um vídeo que eu achei, gente, tá? Porque dentro em espanhol sim mesmo, é muito complexo se a palavra fazer, porque aí vai falar a pessoa, eu quero ser algo, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho ganas de sair, eu tenho vontade de sair.
Então, esse é o único problema que tinha no espanhol, tá? Você achou algo interessante, algo difícil, complexo nessa frase? Mas o mais complicado que eu achei foi o poner, porque ele é bem irregular. Mas como é um verbo já conhecido, né? Então, eu pensei assim, na hora que apareceu no exemplo, eu pensei, nossa, ele é muito diferente do próprio. Até Exatamente. o senti também, porque ele fica ciente, ciento, ciento. E o. Uhum. Mas de poner para pongo é muito diferente. Não é como os outros. Exatamente. Mas mesmo assim, não achei tão complicado, porque já é um verbo conhecido mesmo. Exatamente. A única coisa é que você em si dá gana dá para memorizar com esse tipo de verbos ali. Bem pequenininho. Aí, Arbenio, eu acho que não estou achando vídeo. Tudo bem, Estou procurando aqui, mas não li. sem problema. Já, peraí. Deixa eu esperar um pouquinho. O que eu vi como um rapaz falar em isso de manifestação, e achei bastante bem como ele falava. Porque se é complexo, nem vai sair na internet como falar e explicar ele, essas coisas. Eu acho que depois compartilho vocês esse link, tá? Eu vou procurar, porque eu Bem. coloquei em si dentro no AVA, de vocês, eu coloquei, Sim, sim. tá? Tem até que olhar o Eu, alvo para terminar de atualizar as atividades, né? você ainda não fez, velho? Não, para atualizar, fazer as outras. Eu acho que eu fiz só as primeiras. Correria é tão grande na semana. Separar um tempinho Oi? para atualizar. É porque às vezes a semana é tão corrida que eu acabo Exatamente. deixando, mas eu Sim. vou atualizar agora. E essa semana foi muito corrida essa semana. Uhum. E ao mesmo tempo passou tão rápido. E eu também percebi isso. Bastante. Tá. Eu ia passar um vídeo em si, tá? O vídeo que nós sempre olhamos. Você vai querer ver o vídeo? Se você tiver encontrado, sim. Se não, tudo bem. Não, o desse, da gramática, da outra, é diferente. É a que nós estamos achando. Outro vídeo que nós sempre olhamos, das histórias da outra pessoa Ah, que sim, fala e pode ser. conversa, Pode ser. tá? Acho interessante Eu para vou pegar compartilhar. vocabulário. É, eles falam umas coisas que eu fico de... Assim, é a gramática que é mais da Espanha, essa forma de falar. Da Espanha mesmo. Então, mas tem coisa igualzinha na minha fala normal entre tudo. Sim, essa condição. Food Truck 2 em 1 da Polly Pocket. Vai ser uma grande aventura. Food Truck 2 em 1 da Polly Pocket. Desculpa por esse anúncio, que não posso fazer nada. Não, tudo bem. Todos os vídeos têm, tudo bem, sem problema. Mas você está ouvindo? Tô escutando direitinho. Tá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. En el video de hoy vamos a practicar español con un ejercicio de descripción. ¿Puedes describir esta imagen con todos sus elementos? Este ejercicio te ayudará a ganar agilidad y fluidez en español, a describir las características y la posición de objetos en diferentes lugares. Hoy en una cocina. Empecemos escuchando la descripción a una velocidad lenta. Tá bem. Você entendeu o que o rapaz falou, né? Sim, entendi. A gente vai praticar a descrever os objetos da imagem, né?
onde é que cada uma das coisas está, essa característica. Exatamente. Então, você vai prestando atenção. Já nós estudamos em si localização de lugar. E nós aprendemos está sobre a mesa. Então, fique atento que ele vai falar. Los elementos que más ocupan espacio son los armarios de cocina de color verde que están instalados tanto en la parte superior como en la parte inferior de la cocina. A la izquierda de la imagen vemos una parte de la encimera. Sobre ella hay un tazón con 4 manzanas, 3 verdes y una roja. A su derecha hay un molinillo de pimienta y una tostadora de pan. Podemos ver que hay 2 tajadas de pan que se están tostando. Continuando a la derecha, vemos el fregadero y justo debajo un paño de cocina de color rojo. Luego vemos un horno microondas y, detrás de este, un cuchillo, una espátula y un guante de cocina colgados de la pared. A continuación vemos lo que parece ser una vitrocerámica blanca sobre un horno de cocina. También podemos ver que sobre la vitro hay una olla tapada y justo encima se encuentra instalada la campana extractora. A la derecha de la vitro y el horno hay un mueble con cajones y sobre él hay un par de frascos de condimentos. En la esquina derecha de la cocina, junto a la ventana, se encuentra un frigorífico de 2 puertas. Por lo general, la parte superior es un refrigerador y la parte inferior un congelador. En la parte frontal de la imagen vemos una mesa de madera con 2 sillas a cada lado, sobre la cual hay varios objetos. Un hervidor de agua, una taza con café caliente, un servilletero, un frasco de café soluble junto a su tapa de color marrón y un móvil. Finalmente, en el extremo izquierdo de la imagen, vemos un comedero metálico para mascotas. Ahora que has escuchado la descripción de la imagen, te voy a explicar las palabras y expresiones que... Sí, ele somente explicou. E palavras de certos objetos. Eu acho que não sei se você já... Exatamente. Você viu? Achei muito estranho. A mais estranha de todas, vidrocerâmica. O que é? Uma panela? Um fogão. O que seria vitrocerâmica? Fogão. É mesmo? E eu vitrocerâmica em cima do forno. Aí é a panela em cima do fogão, porque na minha cabeça o fogão era o horno, né? Só que o horno é forno, né? O forno do... Só que deixa eu falar. Vitrocerâmica. Anotei aqui, eu não, vou ver o que é isso. Não consigo, não... Vitrocerâmica muito diferente. É um fogão normal. É um fogão normal. Somente que seria a palavra original. Tá? É a palavra de original de origem. Se separa, só que nós deixamos de falar assim desse jeito. E a pessoa somente vê a palavra vitrocerâmica. Ele fala
as pessoas falam, ah, la cocina. La cocina, mas desse jeito você fala, essa maneira de falar. Só que é muito longa. Tipo, Então, muito... fogão seria tanto vitrocerâmica como cocina. Exatamente. Eu fogo mesmo. Só que a gente sempre diz assim, o mesmo muito povo diferente. não faz desse jeito. Oi? Tá um pouquinho difícil ouvir você, Bruno. Fala de novo. Eu acho que é o fone. Ó, eu achei, depois da vitrocerâmica, cajones. Cajones. É. O que é isso? Armário. Ah, Para guardar coisas. Já sim. comida, assim. Gabinete. Ah, tipo uma dispensa. Dispensa também, pode também falar. Porque cajones em si, pode definir várias coisas. Ah, cajones de escritório. Se você fala assim, você já sabe que é Ah, um sim, um negócio armáriozinho, né? dele, exatamente. Tá? Outra coisa que O que você eu acha vi foi diferente, tilhas. Tilhas. a cadeira. Ah, e Cadeira. servileteiro Você era pode falar servilheteiro ou servilleta. servijeto. E o que era? É, Granópolis. Acho que lembro que era Granópolis. Não sei. A Não mim, lembro. servilleta está aqui. Guardanápolis. Guardanápolis. É que tão difícil, gente. Né? Então, é isso mesmo. Então, outra coisa que você achou diferente? Outro foi a vasilha de comida do cachorro, comedeiro, né? Então, o comodeiro é onde você coloca a Potinho comida do de cachorro comida em do si. Um cachorro. Aham, potinho, eu achei certamente. interessante. Achei interessante. Mas você já sabe o que significa taça em Sim, espanhol, né? sim, sim. Tá? Não se confunda taça com outra coisa, com a xícara, Né? né? Uhum. Tá? E uma coisa, não sei, eu quero olhar aqui qual foi o tipo de material que eu passei na semana passada, porque não Sim. lembro. Era um material difícil, fácil, que eu só aprendo sozinha. Oh, eu não consegui entrar. Não tem problema, não. Essas coisas acontecem. Eu sei que esse dia estava quase chovendo, não foi? Uhum. Foi, eu tive um Também, problema no próprio mas também aplicativo do tá, WhatsApp. Não consegui nem responder, mandar mensagem para dizer que não ia dar para entrar. eu acho que você consegue memorizar, aprender dessa maneira sozinho, Sim. porque é algo que já quase nós trabalhamos. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai passar um pouquinho. Que você tenha noção que tipo que eu ia passar na semana passada, tá? Sim. Então, somente para que você olhe nisso, né? Sim. Eu vou passar todo o tempo. Você precisa descansar também. Eu não posso estar É. colocando esses dígitos. Gente, não tá aqui para colocar mais pequenininha. Porque não dá. Então, eu vou colocar assim isso. Ai, difícil. Colocá-lo aqui. Essa aula passada era de tu impessoal, tá? Ele é um pouquinho diferente a outras, porque dentro do espanhol
E, Alveni, somente para que você entenda um pouquinho. Nós temos um modos impessoais, tá? Você me está ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tô acompanhando aqui o slide também. Somente para passar rapidinho, somente para que você entenda um pouquinho nele. Tá. Os verbos impessoais em espanhol, tá como em português, que é algo que já você conhece, que são infinitivo, gerúndio e participio. Eles são chamados modos impersonais, pelo que se conjuga de acordo com os sujeitos na prática. É praticamente o quê? Quando a pessoa fala verbos impersonais, são verbos da área da informalidade, tá? Você sabe qual é o pronome formal, não é? Sim. Velho. Qual seria o pronome mais formal? Você lembra? Vixe. O vos? O pronome. Ustedes? Tá. Ustedes. Não, pera. Desliga um pouquinho. Não, desligou, não caiu. É que desligou o celular. Rodou. Tá. É típico usted, que de uma maneira informal, você formal em si, Mais e sério. e isso seria informalidade, tá? Aqui é algo que já você conhece cada um dele, um infinitivo, um gerúndio. Tá vendo que um infinitivo, Sim. ele tem três tipos de finais, que são ar, ir. Aí ele dimina, ele fica assim, modificando o verbo desse jeito. O gerúndio, ele tem um pouquinho de alteração, tá? No mesmo jeito, no particípio. Estão em movimento, né? O particípio, ele já tem na conjugação ando, anda, andos, anda, somente vai modificar o quê? A raiz do verbo, tá? Só que aqui no particípio ele tem auxiliar, tá? Por que eu estou falando assim desse jeito de impessoais? Tá? Para que não se confundam muito. Los niños estaban cansados de tanto jugar. Quando você fala em si, tem personalidade, você tem que ir direto ao assunto, tanto de uma maneira como mais menos formal possível. Los niños están jugando. A palavra usted, eu vou colocar aqui que seria mais rapidinho, para explicar melhor aqui neste slide. Usted e tu depende do grau de proximidade com a pessoa hierárquica e respeito incrível com os fatores. O pronome tu é um pronome informal, que significa isso, impessoal, que seria verbos sem personalidade, que são mais usados, e usted é um pronome mais formal, para referir-se ao auxiliar de trabalho, a uma pessoa de um grau, uma forma de respeito, tá? Quando consulta pode ser um doutor, um exemplo, ele vai te falar como você está, e em espanhol seria como está você. Exatamente isso. Já você lembra? Sim. Lembra. E exatamente isso. Por quê? Usa isso tanto o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Porque assim, você vai excluir o verbo ter, que sabendo que ele é um formal, e você somente vai usar o que? Todos os verbos que são de informalidade. O tu é um dele. Tá? Sim. Modificando o acordo com eles. Tá? Somente isso. O infinitivo já serve, por exemplo, hablar. Ou crescer. Tu cresciste muito. Ou crescer, tá? Descer, já você sabe qual é. Então, é isso. Você vai excluir o verbo
usted, sabendo que ele é uma maneira muito formal, porque Formal. o verbo impessoal... Ai, sai. Saiu, gente. Aqui pra... Ah, saiu agora. Você tava aparecendo ainda. Saiu. Saiu tudo. Saiu. Sumiu. Tá? Voltar. Então, para que você entenda assim, você vai pegar essa gramática de gerúndio, infinitivo, particípio, vai escrever o verbo ter, porque ele é um verbo formal. Porque sim, quando você está querendo falar de um modo impessoal, você está referindo de uma maneira mais informal possível. Se você vai pagar outros verbos, de acordo com o tipo de verbo que você usar, o gerúndio particípio, mas escreva você, tá, Vênia? Sim. Então, eu vou compartilhar o slide para você, para você fique lá no melhor grupo, né? no grupo, exatamente. Porque é mais... Entendi. Travou? Tá, voltei. Ah. Eu tinha desligado o microfone, tá? Eu vou compartilhar o grupo, porque às vezes no mesmo sistema aula cai. Então, você já tem um material ali, mais fácil de memorizar. Eu também vou procurar o vídeo de outra forma de manifestar, de fazer algo, como você falou. Ah, eu quero fazer algo. Tenho vontade de sair, essas coisas. Tá? Em um vídeo só que eu falei, um pouquinho mais complexo. Eu somente passei o sentimento, tá? E muito obrigada, Bênia. Graças. Sei que cada dia você vai melhorando, viu que você pronuncia a rei mais puxado que antes. É. Eu fico prestando É bastante algo, atenção, acho que é porque algo... é difícil para cá, para quem é do Nordeste, fazer esse R. A gente nem é acostumado. E o meu espanhol puxa, por exemplo, carro. Nós em espanhol falamos carro. Carro. Uhum. Isso. E muitas pessoas não conseguem aqui fazer essa pronúncia. Então, o vocabulário é algo importante para que você consiga pronunciar de uma maneira direitinha. Então, muito obrigada, Bênia, por participar. Descanse. Eu sei que esta semana foi demais resultado. Foi. Demais. Tá? E espero que você consiga descansar o suficiente para que você consiga também acertar seus estudos. Tá, Bênia? Tá bom, então. Muito obrigada. Boa Então, noite. boa noite e até a próxima semana. Deus Hasta quiser, la tá? próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.